A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2024 e agora nós vamos ministrar a última lição dessa revista. E agora, na última lição, nós vamos falar de um tema muito importante que é sobre a missão da igreja. Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre missões e nós vamos falar aqui da capacitação do Espírito Santo para que nós possamos, de fato, fazer missões, para que nós possamos, de fato, levar o Evangelho a toda criatura. Mas nós temos que entender que essa missão, na verdade, é uma missão de Deus. É a missão de Deus no mundo, em que Cristo está reconciliando o mundo consigo mesmo através do seu sacrifício, e a igreja participa dessa missão. Então, nós somos convidados por Deus para participar da sua missão. E essa missão, ela se torna também a missão da igreja. Mas, assim, a gente tem que entender que o dono da missão é Deus. Então, nós temos que pregar o Evangelho, mas nós não pregamos de qualquer maneira. Nós pregamos um Evangelho poderoso e somos capacitados pelo Espírito Santo. Então, esse é o tema dessa aula. Nós vamos falar aqui sobre o movimento pentecostal, nós vamos falar de teologia pentecostal. No primeiro tópico, principalmente, nós vamos falar um pouco da teologia de Lucas sobre o Espírito Santo. Lucas escreveu 2 livros da Bíblia. O Evangelho, no caso o Evangelho segundo Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, tanto que alguns teólogos costumam dizer Lucas Atos, porque é uma continuação. E tanto no seu Evangelho quanto na continuação em Atos dos Apóstolos, ele enfatiza muito o poder do Espírito Santo. A gente vai ver isso nessa lição. Então, Lucas é o evangelista que mais fala do Espírito Santo. Então, o Evangelho de Lucas, ele está citando o tempo todo que Jesus faz milagres, Jesus faz tudo o que ele faz através do poder do Espírito Santo. Então, o próprio Jesus dependia do Espírito Santo para deixar o exemplo para nós. Então, assim, Lucas enfatiza muito a questão do Espírito Santo. A gente vê também em Atos dos Apóstolos, o tempo todo ali, o Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos, na igreja de maneira geral. Então fica a lição para nós nos dias de hoje. Nós somos pentecostais, crentes que acreditam que o Espírito Santo sim pode ser derramado de maneira sobrenatural, que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que capacita o crente para fazer a obra. A gente nunca pode perder esse foco. Batismo com o Espírito Santo não é somente para falar em línguas e ter o reteté na igreja. Não. Batismo com o Espírito Santo é capacitação para dar testemunho de Cristo. Então, aquele crente que é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo dentro da sua vida e ele prega o Evangelho. É claro que esse tema batismo com o Espírito Santo, sempre que a gente toca nesse tema, aqui no EBD em Foco, eu levanto um pouco uma polêmica aqui e eu não vou falar agora no início da aula, eu vou deixar um pouco mais para frente, porque a gente sabe que tem muitos crentes dentro da igreja que nunca falaram em línguas. Porém, são crentes verdadeiros, são crentes esforçados na igreja, pregam o Evangelho, e a gente tem que pensar um pouco aí sobre essa nossa definição de batismo com o Espírito Santo. Não é nenhuma heresia, porém, é uma reflexão que eu sempre faço quando eu ensino esse tema, tá? Eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que você vai entender bem aí. A gente tem muito material no EBD em Foco sobre esse tema. Então, assim, a missão da igreja é a missão de todos os crentes. A todos os crentes. Essa é a lição que eu quero deixar. Não adianta você querer ficar de braços cruzados achando que não pode pregar o Evangelho porque não fala em línguas. Pare com isso. Pregue o Evangelho porque Deus está contigo, o Espírito Santo está te capacitando. Então, assim, de maneira resumida, é isso que eu quero que você entenda. Dependa do Espírito Santo, busque poder do alto e faça a obra de Deus. Línguas estranhas não devem servir de um limitante, um fator limitante para você deixar de pregar o Evangelho. Nada disso. O dom de línguas é importante, mas se você não tem problema. Pregue o Evangelho. Esse é o ponto principal, amém? Então vamos avançar aqui, porque eu acho que eu já adiantei bastante coisa, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Antes de iniciar, eu quero falar um pouco aqui do slide, que o nosso slide ele é de qualidade para você usar na sua igreja, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado, é em PowerPoint. Então assim, você que é professor da EBD, quer ministrar uma aula de excelência na EBD, baixe o slide do EBD em Foco. Nós vamos disponibilizar gratuitamente o slide de encerramento do trimestre. Então, todo final de trimestre, nós fazemos um slide resumindo toda a revista. Esse slide ele vem com a introdução e com os tópicos da lição. Então, assim,
você que é professor da EBD quer fazer um encerramento relembrando todas as lições, esse slide de encerramento é excelente para isso e você pode baixar ele gratuitamente no nosso site ebdenfoco.com. Basta entrar no site, no topo do site vai estar lá o link para você baixar esse slide. Não precisa fazer assinatura, não precisa fazer cadastro, ele é liberado. O slide que faz parte do plano de assinatura é o slide da lição, no caso a lição 13, está disponível apenas para quem é assinante do EBD em Foco. Então, o slide da lição 13, quem é assinante vai baixar esse slide e, além desse slide, baixa slide de escatologia, slide discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Como a gente vai falar bastante aqui de Atos dos Apóstolos, no nosso curso básico de teologia tem uma aula sobre Atos, então vale a pena você conferir se você é assinante do EBD em Foco. Se você não é assinante, vai lá e faça a sua assinatura, tem acesso a esse material e também já do próximo trimestre. Já estamos trabalhando nos slides da próxima revista da CPAD. Mas, lembrando, slide de encerramento, gratuito, basta entrar no site, na descrição do vídeo eu vou deixar o link aí também. Nós também temos vários estudos bíblicos em slide totalmente gratuito, que são os slides antigos, salvos em PDF. Eu fiz uma busca sobre missões, olha só o tanto de coisa que apareceu. Nós tivemos uma revista anterior aí somente sobre missões, então tudo isso está disponível no EBD em Foco gratuitamente, né? São os slides antigos que você pode entrar, baixar, pesquisar. Então, na página inicial já está escrito lá, slide grátis. Vai lá, clica e baixa esse material de excelência. Aqui é a equipe do EBD em Foco, que eu sempre mostro, uma equipe que trabalha toda semana para produzir esse conteúdo de qualidade. Então, acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, que é 94 98409 2869. Vamos para o textuário da lição que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então aqui a gente tem Atos capítulo 1, versículo 8, em que Jesus está fazendo uma promessa. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Algo sobrenatural vai acontecer na vida de vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Então vocês que estavam com medo, que estavam escondidos, enfim, vocês que estavam desanimando, desistindo de tudo, como Pedro, né? Pedro estava desistindo, voltou a pescar e Jesus foi lá e trouxe Pedro de volta. Então assim, vocês não vão ser mais essas pessoas medrosas e covardes. Vocês terão coragem de pregar o evangelho. Vocês terão coragem de testemunhar sobre mim. Ou seja, vocês serão revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo. Então isso aconteceu mais na frente em Atos capítulo 2. Verdade prática, o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então assim, igreja que não depende do Espírito Santo não é igreja. Nós estamos falando o tempo todo o que é verdadeiramente uma igreja, né? Então, a igreja ela tem que depender do Espírito Santo, porque somente o poder do Espírito vai capacitar o crente para cumprir a sua missão. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 13, de 1 a 4. É uma leitura bem rápida, eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, mas aqui é o começo ali da igreja primitiva enviando missionários. Tá? A igreja enviou, por exemplo, Barnabé e Saulo, né? Foram os primeiros missionários enviados pela igreja. A gente vai falar sobre isso nessa lição. Introdução. Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da igreja de Cristo. Então, o foco aqui é esse, é o poder do Espírito Santo capacitando os crentes para fazer a obra, para pregar o evangelho. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Então a gente não pode ignorar esse revestimento, a gente não pode achar que é qualquer coisa, não. O revestimento do poder pentecostal é a base da obra missionária. Então nós temos que pregar o evangelho e fazer missões baseado no poder do Espírito Santo. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Então, qual é a maior necessidade da igreja nos dias de hoje? É o poder do alto, é o poder do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar esse poder. Então, o Espírito Santo vai distribuir os dons na igreja e a igreja tem que estar preparada para receber esses dons. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua
vocação. É muito importante a gente pregar e ensinar na igreja sobre os dons espirituais. Esse tema é um tema muito bom, um tema muito importante. No EBD em Foco nós temos um material sobre dons, temos slides antigos, temos sermões em PDF sobre dons espirituais que você pode ministrar na sua igreja. Então uma igreja verdadeira ela tem que ensinar o tempo todo sobre dons, porque é no ensino sobre dons que o povo vai pedir a capacitação, que o povo vai pedir os dons espirituais e vai colocar a mão na massa, vai trabalhar fazendo a obra de Deus. Tópico 1. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. 1.1. O ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade impiedosa. Então Lucas ele foi o evangelista do Espírito Santo. Ele fala o tempo todo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, do poder do Espírito Santo sobre os crentes da igreja primitiva, e a gente vai ver aqui nessa lição mais na frente que o Espírito Santo não ficava assim, eu vou dar o poder para um, mas não vou dar para outro. Não, todo mundo que buscava tinha esse poder. Então a gente vê diácono realizando milagres, a gente vê presbítero, pastor, os crentes comuns, ou seja, todo mundo estava lá fazendo a obra cheio do Espírito Santo. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Então, o que nos qualifica é a ação sobrenatural do Espírito Santo. O próprio Jesus dependeu do Espírito Santo. Por que nós não vamos depender do Espírito? Então, a gente tem que buscar mais o poder do alto, buscar mais do Espírito Santo. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como poder do alto. Lucas 24:49. Então, Jesus se refere ao revestimento de poder do Espírito Santo como poder do alto. Então, é algo sobrenatural. A gente tem que buscar esse poder sobrenatural. Tópico 1.2. O enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Aqui o escritor da revista vai citar uma passagem que fala do batismo de Jesus, Lucas 3:21-22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então Jesus inicia o seu ministério após ser batizado por João Batista. Vale ressaltar que o batismo de Jesus aqui foi o batismo de João Batista. João Batista estava convocando o povo para que ele se arrependesse dos seus pecados. Então a pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento. E João Batista estava batizando os próprios judeus. Ou seja, o povo que Deus tinha escolhido para ser um povo modelo, um povo que deveria estar ali na expectativa da vinda do Messias, guardando a lei de Deus, fazendo tudo certinho, esse povo estava vivendo na prática do pecado, tinha esquecido de Deus e não estava mais crendo na promessa do Messias, tanto que eles esperavam um Messias político, pomposo, né? E João Batista, quando viu Jesus, ele sabia que Jesus era o Messias, e ele viu um homem simples, ele viu ali o verdadeiro Messias. Então João Batista estava convidando o povo para o arrependimento. Jesus não precisava de arrependimento, mas ele se batizou para cumprir a lei de Deus, para dar o exemplo. Enfim, tem vários propósitos aí do batismo de Jesus. Nós temos um slide antigo sobre o batismo de Jesus, vale a pena você conferir naquela página de slide grátis, tá? Você pode pesquisar lá batismo, Jesus, e você vai encontrar. E Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele desceu de uma forma corpórea, no caso, um formato de pomba, mas aqui mostra que o ministério de Jesus se inicia com o poder do alto. Então, Jesus ele começa o seu ministério dependendo do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependendo dele para exercer o ministério. Lucas 4:18-19 diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, na sinagoga, leu uma passagem de Isaías
E essa passagem de Isaías, essa profecia de Isaías, estava se cumprindo naquele momento, porque ali o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Então Jesus estava fazendo tudo isso no poder do Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Nós entendemos que a nova aliança, ela se inicia com a morte de Jesus. Então, até o momento que Jesus ali estava na cruz vivo, era a antiga aliança. Jesus morreu na cruz do Calvário, inaugurou-se a nova aliança. A gente vai ver passagens em Hebreus, Paulo também fala sobre isso, que a nova aliança ela inicia após a morte de Jesus. No entanto, a igreja ela só se organiza como comunidade e começa a pregar o evangelho, levar a mensagem após o revestimento de poder. Então, Jesus passa um período com a igreja. Claro que naquele período muitas pessoas sim vão se converter e tudo mais. No entanto, a autorização da igreja para pregar o evangelho só acontece após o batismo com o Espírito Santo. Somente após a igreja ali receber esse revestimento, esse poder do alto, é que a igreja começa a fazer a obra. Então isso aqui é muito importante. O trabalho missionário ele deve começar com o poder do alto, o poder do alto, dependendo do Espírito Santo. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Então, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê que o Espírito Santo está presente o tempo todo na vida de qualquer um que vai pregar o evangelho. Eles estão na dependência do Espírito Santo. Não era uma opção, mas era uma necessidade. Tinha que ter ali o poder do alto. Antes de continuar aqui, eu quero abrir um pequeno parênteses, fazer uma pequena observação, porque assim, alguém pode pensar, eu não vou pregar o evangelho porque eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, eu nunca falei línguas, então eu não sou capacitado para pregar o evangelho. Eu discordo desse pensamento. Eu acho que você, sim, você é capacitado para pregar o evangelho. Se você é um crente de verdade, se você aceitou Jesus, se você crê no evangelho, você tem sim a capacidade de pregar o evangelho e o Espírito Santo vai te dar essa capacidade. Então vai lá e faça a obra. Sabemos que essa doutrina do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção não é um consenso entre os teólogos, tem outra visão sobre esse tema. Não vai dar para eu desenvolver aqui nessa aula, e eu sei que vai tomar um pouco de tempo, porque eu preciso argumentar muito bem para não gerar polêmica. Então eu resolvi deixar aí um vídeo meu sobre esse tema, um vídeo que eu já gravei sobre esse tema. Eu ia falar aqui na aula, mas na gravação da aula eu percebi que realmente vai tomar muito tempo. Então eu vou deixar esse vídeo para você assistir e tirar suas próprias conclusões. Mas resumindo, é isso. Vá pregar o evangelho, vai dar testemunho de Cristo, o Espírito Santo está sobre a sua vida, você já tem o Espírito Santo no seu coração e ele está te capacitando para pregar o evangelho. Então não fique de braços cruzados. Vamos avançar? Tópico 1.3, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Então Lucas ele está apresentando o Espírito Santo não como algo subjetivo, uma força, não, nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo ele atua ativamente na igreja. O Espírito Santo enche o crente, ele capacita o crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida, Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, os crentes da igreja primitiva estavam assim tão íntimos do Espírito Santo que eles estão dizendo assim, olha, nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que está com a gente, ele também é testemunha dessas palavras. Ele está conosco. Aqui é algo objetivo, é algo concreto, é uma experiência prática que eles estavam vivendo ali. Então, nada ia parar aqueles crentes. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Então, assim, todo crente da igreja primitiva, ele era cheio do Espírito Santo e isso fazia toda a diferença na vida dele.
tanto ele sabia que tinha algo diferente, como as pessoas de fora também via que ali tinha algo realmente extraordinário. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, Atos capítulo 2, versículo 4, deixa bem claro que quando eles receberam esse revestimento de poder, eles falaram em outras línguas. Então, a gente tem ali línguas estranhas. Alguns teólogos tentam explicar o motivo das línguas. Por que que Deus resolveu dar línguas, né, para as pessoas que foram cheias do Espírito Santo? Vou pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, as línguas não eram línguas desconhecidas. Pelo contexto ali de Atos capítulo 2, eram línguas que existiam. As pessoas que estavam lá ouvindo eles começaram a falar isso. Não são esses aí judeus? Como que eu estou ouvindo na minha própria língua? Porque ali os discípulos falavam aramaico, que era a língua deles ali daquela região. E tinha alguém lá que era de uma região de fora. Se você ler Atos capítulo 2, vai citar as nações. Então, alguém de fora, que falava outra língua, estava entendendo tudo que eles estavam falando. Então, as línguas ali eram línguas conhecidas. Outro ponto que os teólogos gostam de falar, né, que eu vou destacar aqui, é porque quando a gente volta lá para a Torre de Babel, a desobediência daquele povo resultou na confusão das línguas. Então, assim, já tem um vínculo muito forte com a questão das línguas e a obediência. No caso, a desobediência resultou nessa confusão. Agora, quando a gente vai para Atos capítulo 2, a gente vê a inauguração da igreja. Quem participa da igreja? São somente os judeus? Não, judeus e gentios. Todos os povos estão convidados para participar da igreja. Então, faz sentido agora ter um dom que concilia essas línguas, né? Ou seja, não tem mais essa separação de línguas. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não sei se ficou confuso aí, mas, assim, dom de línguas no Novo Testamento, línguas estranhas no batismo com o Espírito Santo, que acontece em Atos 2, parece estar associado a essa reconciliação do povo, da humanidade como um todo, com Deus. Porque no passado, a confusão das línguas foi por causa da desobediência. Agora, né, é algo relacionado à obediência. Então, é nesse sentido. É claro que essa explicação ela não é completa, não é plena, não vai explicar tudo, não vai tirar todas as dúvidas. Realmente é difícil saber o motivo por que Deus realmente deu o dom de línguas, mas dá a entender nesse sentido. Já vi por aí alguns testemunhos de pessoas que vão pregar em outros países e muitas vezes tem, né, ali línguas, né? Às vezes eu vi testemunho assim da pessoa falar na sua própria língua e outra pessoa entender, né, o que ela falou. E, enfim, mas é algo poderoso, né? É algo que acontece através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Vamos avançar aqui, tópico 1.4. A doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Então, isso aqui é a doutrina clássica. Qual é a base bíblica para isso? Vamos ver aqui. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Então vamos ler essas passagens. A primeira é Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 10:44-46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então aqui nessa passagem de Atos, vale uma observação, porque Pedro está pregando para os gentios, ou seja, não judeus, pessoas que não pertenciam à religião judaica. Porque, assim, até esse momento, o evangelho tinha se espalhado somente entre os judeus. E aí, de repente, Pedro vai na casa de alguém que não é judeu, prega o evangelho e lá o Espírito Santo é derramado. E eles falam em línguas. E Atos 19:6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e falavam línguas e profetizavam. Então aqui a gente tem outro dom além de línguas, nem profecia. É por isso que alguns vão defender a ideia que Deus pode dar outros dons, né, que não sejam necessariamente línguas. Por isso que alguém pode falar assim, eu não sou batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Talvez você seja e Deus te deu um outro dom. Deus te deu um dom de exortar, o dom de ensinar. Você recebeu um outro dom no batismo com o Espírito Santo que não foi o dom de línguas. É claro que isso não é aceito, né, pela doutrina oficial da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais. No entanto, é uma interpretação válida também. Até mesmo a narrativa de Atos 8, de 14 a 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Essa passagem de Atos 8, de 14 a 25, é quando o evangelho é pregado entre os samaritanos. Lá também o Espírito Santo é derramado e fica subentendido que tem línguas. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito, acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Então a gente tem aqui realmente nesse vínculo da questão do derramar do Espírito Santo com as línguas. Alguém pode estar se perguntando aí, né, como que os crentes tradicionais interpretam essas passagens? E eu recomendo você assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição, mas só dando uma adiantada aqui, eles defendem a ideia de que todo crente é batizado com o Espírito Santo e que esse evento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, Atos 2, né, do derramar do Espírito Santo ali, foi um evento único na igreja que não se repetiu. Na verdade, ele se repete em Atos 8, porque assim, em Atos 2 é em Jerusalém, em Atos 8 é em Samaria, em Atos 10 é entre os gentios. E em Atos 19, ali eram judeus que estavam vivendo na antiga aliança e precisavam saber que a nova aliança já foi inaugurada. Então eles interpretam esse derramar do Espírito como a inauguração da nova aliança, que acontece em Jerusalém, Samaria e entre os gentios e não se repetiu mais na igreja. Então, assim, é um argumento válido também, tem base bíblica para isso, recomendo você ver o vídeo, né? Mas é uma outra interpretação. Tá? Então, nessa interpretação, não tem necessidade de um batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. No entanto, né, nós temos a doutrina pentecostal clássica que defende que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção e todo crente deve buscar esse batismo, deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Então você se converte e depois que você se converte, você vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai buscar ser cheio do Espírito Santo. E assim você vai receber dons espirituais como o dom de língua. Tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. 2.1 Capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos 4:33. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, assim, o Espírito Santo capacitava líderes para fazer a obra de Deus. Então isso vem através de algo sobrenatural. Nos dias de hoje não é diferente. Qualquer pessoa que exerce qualquer cargo na igreja, qualquer liderança, tem que buscar essa capacitação do Espírito Santo. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Deus. Então Pedro está falando ali para a liderança religiosa dos judeus que estavam perseguindo os cristãos. Mas Pedro não fala de qualquer maneira. Pedro estava cheio do Espírito Santo. A gente vê isso também na vida de Paulo, né, quando ele é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico. Atos 13:9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. E Paulo, né, vai falar algumas coisas para ele. Então, assim, Paulo estava o quê? Cheio do Espírito. Então isso foi algo que possibilitou Paulo a confrontar esse inimigo do Evangelho. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Então assim,
Na antiga aliança, o Espírito Santo capacitava algumas pessoas específicas para fazer uma obra específica. Então, tinham pessoas que eram capacitadas para reinar, tinham pessoas que eram capacitadas para profetizar, mas, de maneira geral, o povo não recebia esse revestimento de poder. Tanto que a profecia de Joel era algo que apontava para o futuro, e Pedro vai lembrar dessa profecia. Então, a profecia foi lá na antiga aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo não era derramado sobre todos. Na nova aliança, todas as pessoas, todos os crentes, todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, podem sim ser revestidos com poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque toda a carne não significa que todas as pessoas foram revestidas com o poder do Espírito Santo, ímpios, tal. Não, não. Toda a carne aqui se refere a todos os crentes, todos aqueles que seguem a Cristo. É claro que a profecia de Joel, ela também tem um contexto escatológico, né? Porque aí no futuro escatológico, sim, aí todo mundo vai receber o poder do Espírito Santo, vai ser algo extraordinário, mas isso aí é um futuro escatológico, não é agora, tá? Não se cumpre agora, agora são todos os crentes. Tópico 2.2, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Vamos ler Atos 9, 10 e 11. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, Ananias, que não é citado em nenhum outro momento, é citado aqui, né, como talvez alguém comum, né, um crente comum, um crente que não era líder de nenhuma igreja, provavelmente, não sei, né, e ele vai lá e ora por Paulo. Tá? Ele vai orar por Paulo, Paulo vai ser revestido de poder. Assim também, Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Então, assim, a gente vê aqui os diáconos, aqueles que foram separados para servir como diáconos, eles também vão realizar milagres no poder do Espírito Santo. Então, alguém pode pensar assim, não, eu sou diácono, não, eu sou auxiliar, eu não sou nada na igreja, como que eu vou orar por um doente? Para com isso, irmão. Você tem o poder do alto, você pode orar por um doente, você pode orar por um endemoniado, você pode orar para Deus abençoar a vida de alguém. Tá? Não fique preocupado com isso, né? Porque eu não tenho ministério, não tenho cargo na igreja, não fui consagrado a nada. A unção que está sobre a sua vida não depende de você ter sido consagrado a alguma coisa. Tá? Você tem, sim, o poder do alto sobre a sua vida. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Então, se você é uma testemunha de Cristo, você pode sim pedir poder do alto, ser capacitado pelo Espírito Santo e fazer a obra de Deus. Tópico 2.3, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há um ministério profético de todos os crentes. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então aqui é Pedro citando a passagem do Antigo Testamento, do profeta Joel, e aqui a gente observa que tem um ministério de todos os crentes. Pedro, depois de escrevendo a sua carta, ele fala que nós somos sacerdócio real. Então, essa ideia que todo crente é sacerdote é algo extraordinário, entende? E todo crente pode receber o Espírito Santo, e todo crente pode profetizar, pode falar em línguas, pode ter visões. Isso aqui é algo maravilhoso. Não está restrito somente aos pastores, aos presbíteros, não. É para todo o crente, para toda a igreja. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Atos 2,47, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor
a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então, assim, a igreja influenciou a sociedade e todo o povo começou a prestar atenção, todo o povo começou a ver que realmente, né, tinha algo diferente e tudo mais, né, e Deus ia acrescentando mais pessoas à igreja, e Deus foi abençoando, a igreja foi crescendo. O poder do Espírito Santo na vida dos crentes da igreja primitiva fazia toda a diferença na vida deles. Eles caíram na graça do povo, ou seja, até mesmo quem não era crente, começou a admirar a igreja. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, assim, a igreja crescia através do testemunho dos crentes, né, capacitados. Então a igreja, né, se multiplicavam andando no temor do Senhor. Às vezes eu vejo pastores preocupados, né, como que faz para a igreja crescer, né, técnicas de crescimento da igreja, e enfim, tem várias coisas por aí. E a solução é relativamente simples. É pegar aquele grupo, que pode ser um grupo pequeno, e fazer com que esse grupo dê testemunho. Fazer com que esse grupo fale de Jesus, fazer com que esse grupo realmente seja um grupo, né, que mostra para o mundo que é diferente. E aí a igreja vai crescer, sabe? O crescimento ele vem através de um pequeno grupo que dá testemunho de Cristo e faz com que as outras pessoas comecem a ver que tem algo diferente ali. O problema hoje é que a igreja está muito parecida com o mundo. Então, se a igreja está parecida com o mundo, e quando eu digo que a igreja está parecida com o mundo, muita gente começa a interpretar assim, é verdade, as irmãs estão usando calça, usando brinco. Não é isso, não estou falando parecido com o mundo nesse sentido. Do meu ponto de vista, não tem pecado nenhum usar uma calça, usar um brinco, o homem usar bermuda, isso aí, para mim, isso aí é questão de usos e costumes, para mim isso já foi ultrapassado. Eu sei que tem muita igreja que ainda leva isso a sério, né? Muitos pastores que ainda, né, ficam pegando no pé dos crentes por causa disso, mas o testemunho que eu estou dando aqui é algo muito mais profundo, sabe? É no teu relacionamento com as pessoas, como que você trata as pessoas, é no teu trabalho, na tua escola, do jeito que você fala, é um conjunto completo da sua vida, do seu cotidiano. Esses dias eu estava num local público, assim, várias pessoas, numa fila, né? Eu não vou dar detalhes aqui, né, para não entregar ninguém, mas assim, tinha uma mulher esperando junto ali. E ela, né, toda vestida como crente e tal, aquele negócio todo, abriu a Bíblia para ler a Bíblia lá, assim, no meio de todo mundo e tal, marcando a Bíblia. Então, assim, tipo, né, ali tem um crente de verdade. E essa mulher estava com o filho dela, uma criança, assim, mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, e a criança super comportada. A criança muito... Eu não vi o menino fazendo nada demais. De repente, ela começou a bater no menino, na frente de todo mundo. Depois ela pegou o menino pela orelha, puxou o menino e colocou de castigo num canto perto do banheiro. Eu fiquei observando assim, meu Deus do céu. Essa pessoa aqui está dando uma de crente. E olha o testemunho que ela dá com relação à criação do filho dela. Por que que ali ela não conversou? Se o filho dela tivesse realmente fazendo alguma coisa errada, né? Que eu não vi, mas vamos supor que tinha alguma coisa errada. Por que que ela não conversou com ele, aproveitou que ela estava com a Bíblia, né, e leu algum versículo, falasse para ele que Jesus não gosta do que ele está fazendo, que o comportamento dele tinha que ser melhor e tudo mais? Eu acho que seria algo muito mais proveitoso. Quem estivesse ao redor ia ver, né, como que um crente educa o filho. A mulher estava espancando o menino e colocando o menino de castigo. E quando ela saiu puxando a orelha do menino, levando o menino de castigo lá para o canto, né, eu até aproveitei e conversei sobre isso com a mulher que estava do meu lado, né? Comentei um pouco sobre ela e tal, ela concordou comigo, que é justamente isso, entende? Dar testemunho não é você vestir uma roupa para mostrar que é crente. Dar testemunho é o seu comportamento diante de todas as situações que acontecem no dia a dia, no cotidiano. Você tem que agir como um crente em toda e qualquer situação. Então, assim, o cristão verdadeiro, ele vai dar testemunho. Se ele dá testemunho, ele vai apresentar Jesus para as pessoas vão procurar saber que tem algo diferente e vão se converter. Eu acredito que esse é o caminho. Tópico 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. 3.1, o envio missionário.
O capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Essa passagem do capítulo 13 de Atos já foi estudada por nós na revista anterior. A gente fala do envio de missionários, ali a passagem principal é essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Inclusive, você pode baixar esse slide anterior gratuitamente, né? Basta você entrar no site EBD em Foco e na parte de slide grátis, e lá você pesquisar, você vai encontrar. Mas enfim, vamos avançar aqui, né? O que chama a atenção aqui é que a igreja primitiva, ela só enviou missionários através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. Então, assim, Antioquia era uma igreja que estava crescendo, estava desenvolvendo, e essa igreja era uma igreja que tinha vários dons, tinha profetas, tinha apóstolos, tinha doutores, né, pessoas que ensinavam. Então, assim, era uma igreja bem capacitada e bem preparada. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Então, assim, o texto bíblico não diz muito claramente como foi que o Espírito Santo agiu ali para separar Barnabé e Paulo, porém, tinha profeta. Então, esses profetas provavelmente foram usados pelo Espírito Santo para profetizar sobre Paulo e Barnabé, falando para eles saírem para a viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. Então, assim, a primeira viagem missionária de Paulo, né, no caso que ele foi juntamente com Barnabé, foi algo extraordinário. Depois teve a segunda viagem, depois teve a terceira viagem missionária. Tudo isso redirecionado pelo Espírito Santo. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Então, se alguém está preocupado, né, como que vai fazer para pregar o evangelho, para fazer missões, para ser enviado para fazer missões, não se preocupe, é o Espírito Santo que vai te chamar, ele vai te enviar, ele vai te vocacionar. Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então foi o Espírito Santo que chamou eles para essa obra extraordinária. 3.2, a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Então, assim, na revista anterior que nós falamos sobre missões, tem tudo isso de forma muito bem detalhada. Então, assim, enviar o missionário é algo que tem que ser pensado, tem que ser planejado, e tem que saber fazer. Então, o Espírito Santo vai direcionar a igreja nesse sentido. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Olha só o que diz Atos 16, 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, assim, tem momentos que o Espírito Santo vai falar, não é aqui, mas é aqui. Então, é ele que vai direcionar, ele que vai dizer onde vai ser pregado. Alguém pode argumentar, mas assim, o Espírito Santo não queria que o evangelho fosse pregado naquela região. Talvez o Espírito Santo não queria que Paulo e Barnabé pregassem naquela região. Outro missionário foi para lá, Paulo e Barnabé foi para outra região. Então, é o Espírito Santo que vai direcionar. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o evangelho naquela circunstância. Atos 16, 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, assim, Paulo sonhou com alguém pedindo ajuda. Ou seja, tinha ali uma necessidade muito grande de pregar o evangelho naquela região. Então, isso foi o Espírito Santo direcionando Paulo para aquela região. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Isso aqui acontece muito. Quando a gente falou da aula sobre missões na revista anterior,
eu recebi algumas mensagens, né, e falando sobre missionários e tudo mais, né, e eu vi algumas pessoas falando de uma coisa muito errada que acontecia na igreja. Sabe? A oferta não era enviada para o missionário, a igreja não pagava o INSS do missionário, então o missionário ficou não sei quantos anos fora do Brasil, quando voltou não tinha contribuição do INSS, estava, enfim, desempregado, sem aposentadoria. Então, assim, já vi muita coisa errada acontecer. Então, a igreja tem que se organizar para enviar um missionário. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então, assim, como que nós devemos fazer missões? Buscar essa orientação que o Espírito Santo vai dizer. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Então, assim, a gente encerra essa revista falando do poder do alto, falando do Espírito Santo, falando da obra missionária. Eu acredito que ficou bem claro para todos que, se não for a ação sobrenatural do Espírito Santo, a igreja não vai conseguir fazer missões. A igreja não vai conseguir pregar o Evangelho. Então é o Espírito Santo que dá essa força, que motiva, que leva a igreja para frente. Então a igreja vai ter, né, essa capacitação do Espírito Santo, né, para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho ao maior número possível de pessoas. Amém? Então eu encerro aqui essa aula. Eu quero agradecer a você que acompanhou essa aula até o final, que acompanhou aí o EBD em Foco, né, assistiu às aulas do EBD em Foco. Eu quero convidar você a assistir às próximas aulas. Já estamos trabalhando no conteúdo do próximo trimestre, slide em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF, tem slide de escatologia, discipulado, muita coisa de qualidade mesmo aqui no EBD em Foco. A gente está trabalhando aí para um conteúdo de excelência. Então, se você é professor do EBD e quer ministrar uma aula de excelência, acompanhe aí o EBD em Foco. Além de tudo isso que eu falei, temos também, né, o material de educação cristã na nossa plataforma. Então, acesse ebdemfoco.com, envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para falar conosco. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.